A paz do Senhor a todos, eu sou Paulinho, estou deixando um vídeo aqui pro canal, uma palavra que Deus colocou no meu coração e estou voltando aqui com o canal. Então, eu tô voltando aqui a pegar constâncias de vídeos, né? Então, que Deus te abençoe. E como eu sempre falo, né? Sempre são uns vídeos de 10 minutos, cerca de 10 minutos, mas a minha intenção é falar do amor de Deus, porque Jesus nos chamou para isso, né? Para anunciar as boas novas. Amém? Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, deixa seu like e para você ficar aqui por dentro dos vídeos, né? Que toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal a partir dessa quinta, amém? A palavra que eu quero trazer para vocês hoje fica no Evangelho de João, no seu capítulo 1, a partir do versículo 29, amém? A palavra do Senhor diz exatamente assim, ó. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, que é o João Batista: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem o homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Amém? A palavra do Senhor vai dizer de João Batista, né? Que preparou o caminho para Jesus. E qual foi o propósito que Jesus veio à Terra? Em João 3,16, verso bem conhecido, a palavra vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, quero falar um pouquinho do Evangelho, eu quero falar um pouquinho das boas novas, dessa boa notícia. Porque Evangelho no original significa boas novas, são boas notícias. Por que boas notícias? Porque desde lá do Éden, Deus criou Adão e Eva, Deus criou o homem lá. O homem era santo e tinha relacionamento com Deus. E tinha liberdade, tinha vida eterna. Só que o pecado entrou. O homem deu lugar ao pecado, desobedecer a Deus. E desde lá, o homem afastou de Deus por causa do pecado. Porque o pecado afasta o homem do Senhor. E o pecado afastando o homem do Senhor, o homem do seu Criador, de lá, de Gênesis 3,15, começou as boas novas. Porque Deus prometeu que da semente da mulher nasceria Jesus, aquele que viria, aquele que o enviado. E o homem, a humanidade, continuou pecando, continuou na iniquidade, continuou sendo mal até nos dias de hoje. Só que desde os profetas foi profetizando. Os salmos, tem salmos proféticos messiânicos que profetizavam que o Messias ia vir. Deus tinha prometido que ia enviar o seu próprio Filho. Por quê? Porque nós éramos pecadores e nós éramos dignos de condenação eterna. Por nossos pecados e iniquidades. Porque a nossa carne, a nossa natureza é pecaminosa. E Deus, a palavra do Senhor diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho.
E imagine comigo, o pai entregando seu único filho, filho unigênito, único filho. Em Filipenses 2, Paulo vai falar assim que ele se fez a semelhança de homem. Como o próprio João vai falar, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne, ele se tornou carne. E ele foi obediente até a morte de cruz. Ele nos serviu, ele se entregou até na morte de cruz. E esse é o evangelho que está sendo pregado até nesses últimos dias, que é anunciado que Jesus veio para nos dar vida, a vida eterna, porque nós éramos dignos de morte, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus, sendo filho de Deus, ele sendo santo, puro, ele se entregou em nosso lugar numa cruz. Quem merecia a condenação era eu e você, porque nós éramos inimigos de Deus. Paulo em Romanos 5 vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Mas ele derramou seu sangue, ele sendo justo, ele morreu sendo justo, se entregou na morte, se entregou à cruz sendo justo, por nós injusto. Nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor não suportou ver nós afastados da presença dele. Ele nos amou tanto que enviou o seu Filho em nosso lugar. Ele enviou o seu Filho. E o evangelho começa assim: antes de chegar Jesus, chega João Batista, a voz que clama no deserto, dizendo assim, eis é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Arrependei-vos. E ele anunciava a chegada do Messias. E nesse versículo que nós lemos, no batismo de Jesus, João batizava as pessoas, que o batismo é a simbologia de arrependimento, é um testemunho público. Batismo não salva, mas se eu não me batizar, não é porque eu não me batizei que eu não vou ser salvo, mas é um dos mandamentos de Cristo, a gente se batizar, porque é um testemunho público. Primeiro nós batizamos aceitando Jesus, espiritualmente, a gente falando, eu não quero viver mais para mim, eu arrependi de todos os meus pecados. Ou seja, agora você não vive mais você, agora você vive para Jesus, agora você crucificou a sua carne junto com Cristo. Agora o batismo é o testemunho público. E Jesus está dizendo assim, e João vai falar assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amigos, meus irmãos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele derramou seu sangue puro por nós. Ele derramou seu sangue puro. Em 1 Pedro 1:19 vai dizer que ele não nos comprou com coisas corruptíveis como ouro, incorruptíveis como ouro e prata, mas ele nos resgatou com o seu sangue precioso, como de cordeiro imaculável, cordeiro puro, para nos resgatar dessa vida inútil. Ou seja, Jesus nos salvou pelo seu precioso sangue. Era nós que merecíamos a cruz. Era nós que merecíamos a morte eterna. Mas em Jesus, nós somos mais que vencedores. E eu vim aqui falar que só Jesus pode salvar. Eu vim aqui falar que só Jesus pode transformar. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o poder das trevas. E ele foi coroado como Rei da Glória. Porque aí Salmos 24 vai dizer assim, e no céu, Jesus chegando,
E a palavra vai dizer assim: levantai-os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E surge uma voz do céu perguntando: mas quem é esse Rei da Glória? E outra voz responde: é o Senhor, forte e poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Porque o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, Jesus venceu todas as coisas. A cruz foi uma vitória, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Meu amigo, eu não sei como você está. Eu não sei o seu passado, eu não sei o que você tem feito, não sei o seu presente. E muito menos posso falar do seu futuro. Mas eu vim dizer que eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Evangelho está sendo pregado. E Jesus está de braços abertos para te receber. Jesus tem uma nova história para a sua vida. Jesus tem uma nova história para você. Jesus pode mudar a sua vida. Porque aquele que está em Cristo, a palavra do Senhor diz que não há nenhuma condenação mais. Sabe por quê? Porque Ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos dá uma nova história. Ele nos transforma, Ele nos faz viver uma vida santa, Ele nos transforma dia após dia e para que a gente progride em viver uma vida de santidade. Então Jesus tem uma nova história para você. Paulo vai dizer em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a pobreza, nem a riqueza pode nos parar quando nós estamos em Cristo Jesus, porque Jesus venceu e Ele é vitorioso, e quando nós estamos nele, nós é mais do que vencedores. E Ele nos ajuda a vencer nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, e Ele está, em breve Ele voltará. E em 2 Pedro 3:10, a palavra do Senhor diz que Jesus não está demorando para voltar. Ele apenas está sendo longânimo, porque Ele está esperando. Ele é tão misericordioso que Ele ainda está na expectativa, na esperança de algum dos pecadores se arrepender. Mas vai chegar uma hora que essa porta da graça vai se fechar. Então, não despreze o que Jesus tem para você. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. Amém? Então essa palavra que estou trazendo para vocês hoje. Que Deus te abençoe e que você fique na paz de Jesus Cristo.